Fala pessoal, meu nome é Felipe, eu sou o diretor do Icon São Paulo Taiko Dojo, carinhosamente chamado de Icon. A gente está fazendo esse primeiro vídeo aqui nesse formato para falar para vocês uma novidade que a gente está trazendo aqui para a escola e para vocês também que nos acompanham nas mídias sociais e nas apresentações. Nesse ano de 2025, nossa escola está completando 10 anos desde a sua fundação e dentre as várias comemorações que a gente teve, a gente foi para o Japão, participou do Earth Celebration junto com o Kodo, um sonho de longa data assim, a ser realizado não só por mim, mas por todos os membros que estavam aqui. Tivemos a oportunidade de passar por vários dos mestres por quem eu estudei, apresentar ao pessoal, os membros aqui da escola, que são também os membros que se apresentam com a gente. E uma das grandes emoções que a gente teve aqui dessa comemoração de 10 anos é um novo tipo de taiko que a gente está trazendo aqui para o Brasil, do Instituto Cultural Asano de Pesquisa Kyowakan. Primeiramente, queria agradecer a Asano Kitoshi-san, a Asano Sumio-san, a Asano Machiko-san, que nos ajudaram a tornar esse instrumento aqui no Brasil realidade. Muito antes de a gente já saber que a gente estava indo para lá, a gente estava buscando uma forma de simbolizar esses nossos 10 anos com um novo instrumento, algo que trouxesse a nossa identidade, algo que complementasse nossas apresentações. E com isso a gente entrou em contato com o Kyowakan para conseguir esse novo instrumento, que logo apresentarei para vocês. Foi um trabalho muito complicado assim de trazer os instrumentos para o Brasil, não é tão simples como parece. Então a gente teve que conseguir toda uma embalagem especial, uma case para conseguir enviar ele de avião para chegar seguro até aqui. O instrumento é bastante frágil, então a gente teve que tomar várias precauções, mas graças ao pessoal ali do Kyowakan, tudo foi possível, porque o instrumento foi muito bem embalado, foi tudo muito bem cuidado para que chegasse aqui em segurança. Durante o trajeto, como o instrumento ele é enviado pelo avião, ele vai no bagageiro, então a gente tem vários riscos de impacto, a gente tem riscos da climatização, de onde está o instrumento, então o couro pode rasgar, o corpo pode acabar amassando, o aro pode acabar estragando. E, enfim, muitas coisas podem acontecer com o instrumento, mas, novamente, graças ao cuidado que todos no Kyowakan tiveram na hora de embalar o instrumento para a gente, ele pôde chegar em segurança aqui no Brasil. O tipo de instrumento que a gente trouxe daqui é um okedaiko, mais específico no estilo katsugi, ou seja, é um taiko que a gente coloca carregado no corpo. E é um estilo que eu tenho grande afinidade, é um dos meus favoritos, por assim dizer, e também faz parte de grande parte dos repertórios que o Icon leva para o palco. Então, tendo em vista os instrumentos que a gente tinha aqui de forma nacional já em nosso equipamento, a gente sentia falta de um instrumento com um grave mais presente para poder fazer parte da timbragem das nossas músicas. O Katsugi ele ganhou bastante popularidade, o instrumento carregado, porque ele traz versatilidade na apresentação, traz uma certa leveza também, uma vez que o taiko não fica mais preso ao chão através de um suporte, ele fica preso ao nosso corpo, então a gente pode se movimentar, pode dançar, pode caminhar. Isso traz outros ares para as apresentações de taiko. Em março desse ano, a gente teve a oportunidade de participar do Katsugi Oke Battle, que foi também um evento ministrado pela Kyowakan. Recebemos esse convite para estar lá participando. E foi bastante interessante, porque, de novo, foi uma primeira competição que a escola decidiu participar e a primeira competição que eu acabei participando também como taiko. Então foi muito legal ver várias versões do Katsugi, além do que a gente vê por aqui, além do que a gente vê pela internet. Foi muito legal ver como cada um tem utilizado esse instrumento nesse estilo para fazer as suas expressões artísticas. E junto com isso, nesse momento em que a gente estava lá, foi muito legal ver a presença desse grave, desse instrumento que a gente está trazendo para cá e onde cresceu ainda mais a minha vontade de estar adquirindo ele para fazer parte dos nossos equipamentos. Esse aqui é um instrumento que a gente trouxe, o nome dele é Taiga. Foi nomeado pelo Asano Kitoshi-san, uma vez que o design dele ele foi especialmente feito para a gente. Eles levam as cores que a Kyowakan tem utilizado na fabricação dos instrumentos, então o azul e esse amarelo aqui, como vocês podem ver no logo aqui do adesivo em que eles colocam. E também, sendo uma das cores principais da escola, a gente achou muito interessante conseguir ter esse instrumento nesse formato, nesse design, para a gente conseguir utilizar. Se vocês puderem ver, até as cordas aqui que a gente usa para amarrar o couro, elas acompanham a cor do corpo, para trazer e realçar a beleza que é esse azul desse taiko. Taiga, que é o nome que foi dado ao instrumento, ele foi dado em homenagem a gente, uma grande honra isso, inclusive. Pelas palavras do Asano-san, então, ele construiu esse taiko tendo em mente que
era para ele ter um som forte e poderoso, assim como é o nosso rio Amazonas. Daí o nome Taiga, Grande Rio. Bom, esse taiko, então, ele é, que nem a gente mencionou, um katsugi, um taiko de corpo. É muito conhecido aqui no Brasil pelo nome de ippon, tendo em vista que a técnica que geralmente se utiliza para tocar ele com um único bati numa mão. Ippon, né, vem de um único bati. Pelo som grave e forte que ele traz, para complementar o médio que você já tem geralmente dos katsugis e o agudo que tem de um outro instrumento que a gente chama de shimedishi, que geralmente acompanha quando a gente está com os taikos no corpo. Então a gente tem, que nem a gente mencionou, vários instrumentos de fabricação nacional, com toda certeza, também são excelentes, mas é lógico que ter um instrumento pela mão de quem fabricou os próprios instrumentos que o Kodo usa, com certeza acrescentaria bastante na timbragem dos nossos equipamentos. Sobre o jeito que a gente faz a afinação desse instrumento, a gente faz ele um instrumento afinado de cordas, né? Então a gente coloca a tensão, e diferente do que está se acostumado no Brasil em afinação dos okedos, que a gente faz um laço a cada duas cordas na vertical, a gente faz isso aqui uma amarração em cada três para diminuir um pouquinho a tensão, uma vez que a gente quer o couro tensionado, mas não o suficiente para que ele fique muito agudo, a gente quer a presença do grave que esse instrumento traz. Então a amarração é feita de 3 em 3 nessas cordas verticais e depois a gente, com a corda que sobra, a gente enrola em volta dele e se precisar tensionar um pouquinho mais, a gente puxa mais um pouco, mas é um instrumento que não precisa de tanta tensão. Quando a gente compõe música, a gente tem que prestar atenção em vários pontos, claro. Então, um dos pontos importantes nas músicas é como a gente vai selecionar os elementos que a gente vai colocar dentro delas, enfim, são vários. Um deles é a altura, então a gente vai determinar como os instrumentos, que região cada instrumento vai agregar, então instrumentos mais agudos, instrumentos mais graves e médios. E um que a gente com certeza sentia falta, marcando de forma mais evidente, eram os graves, quando a gente tinha as nossas performances com katsugi. Sempre a gente acabava dependendo de um nagado, um instrumento maior ou um odai, porque a gente não tinha um instrumento móvel para conseguir agregar nessas nossas performances, e daí que veio a ideia de trazer esse taiga para o Brasil. Toda a construção dele, desde a forma que o couro é costurado, da forma que ele é tratado e da forma que o corpo é feito, permite que a gente tenha um grave muito mais presente e muito mais marcado, com mais vibração nas músicas que a gente traz. Ter esse instrumento, então, nessa comemoração de 10 anos da fundação da nossa escola para a gente, com esse design específico e ainda nomeado pelo próprio Asano-san, para a gente é de grande emoção. Queria novamente agradecer por todo o esforço que foi para conseguir fazer com que esse instrumento chegasse aqui em segurança no Brasil, e que esperamos que vocês possam acompanhar e ver ele pessoalmente em nossas apresentações no futuro. Aqui vocês podem ver o taiga em uma das nossas performances, em uma das nossas peças, para vocês sentirem como que é o som e a vibração dele. Então esse foi o primeiro vídeo nesse formato que a gente está fazendo. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo e viram aqui até o final. Caso vocês queiram acompanhar e saber um pouquinho mais, é algo que a gente está desenvolvendo, então com certeza vocês podem escrever alguma coisa aqui embaixo, que a gente vai ler, ou mandar sugestões, que a gente vê que tipo de conteúdo é legal para vocês e a gente produz mais. Nosso amigo Marcos vai estar de olho aí, vai estar gerenciando isso tudo para a gente fazer o canal ficar mais interessante para todo mundo.